Olá! Hoje a gente vai mergulhar num discurso que à primeira vista parecia só mais um evento formal, sabe? Mas na verdade, por baixo dos panos, tinha uma mensagem super poderosa e muito bem direcionada, enviada de dentro do próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil. O que foi apresentado ali, publicamente, como um pronunciamento do ministro Edson Fachin, na realidade era uma verdadeira repreensão institucional, uma crítica bem severa, mas não para um inimigo externo, e sim para a postura interna da própria corte. E o alvo, hein? Bom, embora o nome não tenha sido dito no discurso, para quem estava acompanhando de perto, ficou claríssimo. Essa citação, que veio de uma fonte de dentro do tribunal, já deixa tudo estabelecido desde o início. A gente estava assistindo a um ato político de altíssima voltagem, com um destinatário bem específico. Então, qual foi o primeiro pilar que esse discurso balançou? Foi algo fundamental, a própria base da autoridade do tribunal. O que é genial nessa imagem é a simplicidade dela. O Fachin estava na essência lembrando aos seus colegas: olha, o nosso poder de decisão não flutua no ar, não existe no vácuo. Ele depende inteiramente da confiança do público. Se essa base começa a rachar, o pilar inteiro desmorona. Afinal, o judiciário não tem polícia própria, não é? A sua autoridade vem da aceitação da sociedade. E aqui, nas palavras do próprio ministro, está o ponto central de tudo. A legitimidade não é algo que vem de graça, não vem junto com a toga. Pelo contrário, é uma construção diária que exige uma conduta, assim, impecável. Essa pergunta dele não foi só retórica, foi um alerta direto mesmo. Aí o discurso avança para um ponto ainda mais delicado, a responsabilidade que vem junto com um cargo vitalício. Essa comparação aqui é fundamental para entender o raciocínio. Um político eleito, bom, ele tem um mandato com prazo para acabar e precisa prestar contas nas urnas. Já um ministro do STF fica lá para sempre, é vitalício. O argumento do Fachin é que essa vitaliciedade existe para dar estabilidade ao poder e não para criar uma espécie de imunidade. A prestação de contas vira um dever ético, mais importante ainda quando não existe o teste das eleições. Portanto, a mensagem central é essa. O papel deles é absolutamente vital para a democracia, mas isso não os coloca acima de qualquer crítica ou de qualquer questionamento. É um equilíbrio muito delicado entre autoridade e responsabilidade. E essa citação, uau, ela ataca de frente a arrogância institucional. Ao buscar o jurista italiano Calamandrei, o Fachin desmonta aquele argumento corporativista de que o STF está acima da crítica. Ele chega a chamar de desonesta a tentativa de usar a importância do cargo para se blindar de questionamentos que são totalmente legítimos. Bem, com toda a base do argumento montada, o discurso se volta para o seu principal objetivo. Afinal de contas, para quem eram todas essas mensagens? A pergunta que não queria calar em Brasília finalmente começa a ser respondida. Quem era o destinatário dessa crítica tão bem construída, tão cirúrgica? O contexto recente era todo o noticiário em cima de decisões bem controversas relacionadas ao caso do Banco Master. E o alvo, como o slide mostra sem deixar dúvidas, era o ministro Dias Toffoli. O Fachin, sem precisar dizer o nome, estava demarcando uma posição muito clara. E essa expressão, freio de arrumação, é simplesmente perfeita. Sabe o que significa? É tipo dar uma freada brusca para reorganizar tudo o que está bagunçado. Foi exatamente o que o Fachin fez. Ele usou aquele momento para dizer de forma bem clara que o Supremo Tribunal Federal, a instituição, não pode ser confundido nem prejudicado pelas crises individuais de um ou outro membro. E não foi só isso. O discurso também serviu como um recuo estratégico. Porque olha só, apenas uma semana antes, o tribunal tinha soltado uma nota bem agressiva falando em conspiração contra a democracia. O Fachin virou esse jogo, ele reverteu a narrativa, reconhecendo que as críticas da imprensa eram, sim, honestas e necessárias, validando o papel de fiscalização da mídia. E para finalizar, qual foi o impacto real de tudo isso nos bastidores do poder? A mensagem chegou, a mudança foi nítida. A postura da corte, que antes era de defesa reativa, mudou para um movimento de olhar para dentro, de introspecção. O discurso abriu uma porta para um debate interno sobre a necessidade de justificar melhor as decisões e, principalmente, de fortalecer as regras de conduta.
O que o Fachin fez, no fim das contas, foi dar força para aquela ala do tribunal que defende regras mais rígidas de conduta e mais transparência. Ele não estava falando sozinho. Ele estava, na verdade, dando voz a um movimento de autocorreção dentro da instituição que sentia que precisava agir. A mensagem, com toda a sua complexidade, com todos os seus alvos, foi entregue. E, mais importante, foi compreendida. A questão que fica agora é se isso vai ser um ponto de virada duradouro para a mais alta corte do país. Mas, por enquanto, uma coisa é certa: o recado está dado.